Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Espero que vocês estejam bem, né? Estou muito feliz de estar aqui no Evangelho, em mais uma tarde com vocês. Sinto muito feliz em estar aqui nesses minutos que nós temos para meditar um pouco do Evangelho, orar. É muito bom, porque restabelece as nossas forças, o nosso equilíbrio. Às vezes a gente não está tão bem ali naquele dia e vem o Evangelho e nos dá esse apoio, essa luz, né? Maravilhosa. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês que estão acompanhando. Muito obrigada a todos que estão no chat, participando, dando boa tarde. Sejam bem-vindos, se sintam abraçados, se sintam acolhidos, tá bom? Vamos começar o nosso Evangelho no lar da tarde de hoje, nosso Evangelho da tarde de hoje, lendo mais um capítulo do livro Pílulas de Confiança, psicografia de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Tá? A mensagem se chama Mentalizações para a Paz. Diz assim: dentre os recursos terapêuticos ofertados ao homem pelas ciências psíquicas, a hipnoterapia, na forma de visualizações criativas e autoinduções, permanecem como elementos potentes de conexão com as correntes e ondas mentais e com as realidades espirituais de espíritos superiores que buscam amparar e socorrer as dores humanas. Guarde sempre um espaço do seu tempo e do seu dia para a higiene do pensamento e do sentimento, enquanto buscas o autoconhecimento essencial e necessário à autoiluminação. Usa de recursos ofertados a fim de te reequilibrar. Mentaliza a paz e a conexão com o alto, exercitando o buscar e achareis que Jesus preconizou. Usa também desses recursos como fonte de amparo e auxílio àqueles que necessitam, enviando-lhes forças, pensamentos e formas ideoplásticas superiores, que os induzam à conexão com a esperança, com o otimismo e com a força para as lutas. Mentaliza o recurso que necessitas e encontrarás firme auxílio no redirecionamento de sua sintonia e pensamento para a conexão com o alto e para a saúde do corpo e da alma. Então, vamos, com essa mensagem maravilhosa, fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, colocando na nossa tela mental a figura magnânima do Mestre. Nós te agradecemos, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, Deus Pai de infinito amor e misericórdia, a oportunidade que temos em mais uma tarde, nos reunirmos, refletirmos sobre o Evangelho, essa luz divina que veio para nós, essa boa nova que o Cristo trouxe para nós. Como somos gratos, Deus Pai, por essa pérola que o Senhor nos enviou, que possamos contar com o auxílio dos teus abnegados espíritos, dos teus abnegados servidores, na meditação, na reflexão do Evangelho da tarde de hoje, que a espiritualidade amiga se faça presente, nos amparando, nos intuindo nas reflexões, nos auxiliando, Pai, suprindo as nossas necessidades, as nossas falhas. Por isso, Senhor, fica conosco, nos envolve, nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né, meus amigos? E vamos começar, porque hoje a gente vai meditar sobre os trabalhadores da última hora. Então, como a passagem do Evangelho ela é grande, ela é extensa, vamos fazer assim. A gente lê ela toda, quem tiver o Evangelho está no capítulo 20, tá? E aí depois a gente traz as considerações, as orientações de Kardec, da espiritualidade sobre esse tema, tá certo? Então, vamos lá. Os trabalhadores da última hora. A gente vai ler a passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, tá? Então, vamos lá.
O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho, enviou-os para a sua vinha. Saiu novamente à terceira hora do dia. A terceira hora do dia quer dizer 9 horas da manhã, certo? E encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes: Vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora, ou seja, meio-dia e 15 horas da tarde. De 15 horas, tá? E do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, ou seja, às 18 horas, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e perguntou: Por que vocês ficam aí todo dia sem fazer nada? Porque ninguém nos dá trabalho, disseram eles. Então o pai de família lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, porém inicie o pagamento pelos últimos, que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se, então, os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora, e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iriam ganhar mais. Porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas uma hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles: Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pegue o que lhe pertence e vá. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que será, hein, gente? Que significa, né, tudo isso? Por que será que o senhor da vinha pagou o mesmo valor, a mesma moeda para todos os trabalhadores? Sendo que a gente pensa, né? Mas quem trabalhou mais deveria ganhar um salário maior do que os que só trabalharam, né? Uma horinha ali. Mas por que será que isso acontece? O que, será que a doutrina espírita tem a dizer para a gente sobre essa parábola? Claro, né, gente, que essa parábola é que Jesus tem um sentido muito mais profundo, né? Do que a gente pensa. A gente às vezes lê sem cautela nenhuma e diz: mas o que é isso? Que é isso que Jesus está dizendo? E aí, o Evangelho vai aqui nos orientar que os trabalhadores, gente, da primeira hora, o que ele diz aqui, os trabalhadores da primeira hora foram Moisés, os profetas e todos os espíritos superiores que reencarnaram para iniciar as diversas etapas do progresso. Eles foram os porta-vozes da espiritualidade. Os trabalhadores da segunda hora foram os primeiros mártires, aqueles que deram a sua vida pelo cristianismo, os apóstolos, os sábios, os filósofos, os pais da igreja, entre eles Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, vejam que foram os trabalhadores da primeira hora, foram todos esses trabalhadores que iniciaram o progresso, né, da humanidade. Foram aqueles que estavam ali fazendo as primeiras plantações, estavam trazendo as primeiras, fazendo os primeiros trabalhos para que o evangelho pudesse vir. Porque Jesus, ele vinha, né, trazer o evangelho, trazer a mensagem divina, mas precisava ali de trabalhadores para
trabalharem aquela terra ainda muito difícil, muito dura, e foram esses os primeiros trabalhadores. É por isso que ele diz que aí a gente tem a figura de Moisés, que a gente sabe que foi um precursor, né? Aí trabalhou para que Jesus encontrasse um povo com algum tipo de orientação, porque o povo daquela época ainda não tinha muita orientação para receber o evangelho, então eles trabalharam muito isso, os profetas também, então eles realmente trabalharam aquela terra para que o evangelho pudesse vir e habitar os corações de quem estava ali naquele momento. Eles vieram trabalhar essa terra para que o evangelho viesse. E esses trabalhadores da segunda, da terceira hora foram quem? Como ele diz aqui, apóstolos, todos os que deram a vida pelo cristianismo, sábios, filósofos, pais da igreja. Eles vieram também para dar sua parcela de colaboração. Por quê? Porque eles trabalharam para fortalecer o evangelho, o cristianismo aqui na terra. Porque se esses trabalhadores não tivessem vindo, gente, após a crucificação do mestre, houve um combate muito grande à sua doutrina, à propagação do evangelho mesmo. Então, esses trabalhadores da segunda e terceira hora, eles tiveram um trabalho dificílimo também, como os da primeira, que eles precisavam trabalhar para fortalecer esse evangelho na terra, porque senão ele ia desaparecer. Então, a gente percebe como todos se beneficiam desse trabalho. Esse benefício, ele vai muito além, ele beneficia a todos nós. E é necessário que isso aconteça por conta da lei de fraternidade. O que eu faço hoje, isso é muito presente no Evangelho, o que eu faço hoje não é apenas em meu benefício, mas é em favor de todos, a título de humanidade. O resultado do trabalho que a gente faz, claro que vai nos beneficiar, mas a gente tem que pensar, isso não pode beneficiar só a mim. Esse trabalho tem que beneficiar mais pessoas. E é isso que a espiritualidade quer nos explicar com essa parte do Evangelho, dizendo que os últimos que chegaram para trabalhar foram também beneficiados desses trabalhos realizados por aqueles que os antecederam. E as leis divinas, ele tem essa solidariedade a nos indicar que nada do que nós fazemos é apenas para nós. Nenhum benefício que a gente consiga realizar é apenas em meu favor, porque isso é egoísmo. E a lei de amor exige solidariedade e fraternidade. Então, né, gente, o que é que essas pessoas estavam fazendo, esses trabalhadores? Eles estavam realmente preparando o terreno, preparando a humanidade, a consciência para aqueles do amanhã, para aqueles que viriam amanhã. Jesus, antes de vir para a sua missão, ele teve esse preparo que foi feito por Moisés, pelos profetas que trabalharam a terra. E aí vem o mestre, trabalha em favor de todos nós, traz a boa nova para todos nós, para que todos fôssemos beneficiados. E aí, na sequência, vem aqueles trabalhadores da segunda e terceira hora, que foram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, todos os que se sacrificaram pelo evangelho do Mestre, para que esse cristianismo se fortalecesse e prosseguisse, porque, com certeza, se não tivessem esses trabalhadores, hoje, meus amigos, ainda estaríamos muito atrasados. O evangelho se perderia e como ainda viveríamos? Já pararam para pensar sobre isso? Como nós viveríamos se esses servidores não tivessem vindo trabalhar na vinha do Senhor? Porque nós, né, estamos aqui recebendo os benefícios desse trabalho que eles fizeram em favor de nós, graças a Deus, né? Graças a Deus que eles fizeram. E aí a gente pode se perguntar, quem são os trabalhadores da última hora? E a espiritualidade fala muito claramente aqui. Os trabalhadores da última hora são os espíritas.
Eles foram anunciados e profetizados desde a vinda de Jesus. E mesmo chegando por último, eles receberão a mesma recompensa, ou melhor, receberão uma recompensa ainda maior. Por serem os últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual já realizado por seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem. O trabalho dos espíritas e seus resultados são coletivos, e Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje, ou reviverão amanhã, para completar a obra que outrora iniciaram. Eles estão mais esclarecidos, mais adiantados. Por isso, trabalham hoje na cúpula do edifício, não mais na base. Seus salários serão proporcionais ao seu mérito na obra. Então, muito claro, a espiritualidade aqui muito clara, né? Os trabalhadores da última hora são os espíritas, que são aqueles que Jesus, desde o início, quando aqui esteve, sabia que viriam no momento certo, né? Então, os trabalhadores da última hora são os espíritas que vão receber, como diz a espiritualidade aqui, o mesmo salário dos demais, justamente pelo que nós já comentamos, porque recebem, pela lei de solidariedade, os benefícios trazidos pelo trabalho daqueles que vieram antes deles. E como ele diz aqui, muitos deles já trabalhavam antes e estão voltando agora para continuar trabalhando nessa vinha. Então, que maravilhoso, né? Outro ponto que a espiritualidade destacou aqui é que os trabalhadores da última hora recebem o mesmo salário. E por quê? Ele explica, viu? Ele diz assim: eles recebem o mesmo salário porque eles estavam predispostos ao trabalho. Ou seja, aqueles trabalhadores, gente, não estavam ainda no labor, não porque eles estavam com preguiça, mas porque eles não haviam sido chamados. Não tinha sido dado a eles a oportunidade de trabalhar. Mas na hora que o Senhor da vinha chama por eles, eles se colocam à disposição e trabalham na vinha. Então, havia o que neles? Havia vontade, ânimo, disposição, fazendo toda a diferença. Porque não trabalhar por preguiça, aí é diferente, porque aí é comodidade. É diferente de você não trabalhar por falta de oportunidade de trabalho, né? E é o que ele diz aqui. Eles assim, é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que vai lhe oferecer o emprego, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o amanhecer, esperava impaciente aquele que eu chamaria para trabalhar. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Porém, se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito quanto mais tarde melhor, esses meus amigos não receberiam o salário do trabalhador, e sim o salário da preguiça. Nossa, que forte, né? Que forte. Outro ponto que a gente pode destacar aqui também é sobre esse termo, né? Última hora, porque chama muita atenção. Os trabalhadores da última hora. O que significa essa última hora? Esse termo, última hora, gente, é a reencarnação. É uma forma simbólica de dizer que esta reencarnação é a nossa última hora. E que nós precisamos trabalhar bastante nessa última hora, para fazer o nosso melhor, para fazer tudo o que a gente puder, para estarmos realmente adequados com o Evangelho, adequados com a lei divina, que a gente possa pegar esse Evangelho e vivenciar. Porque o Evangelho é você vivenciar as leis de Deus. Então, a gente pode pensar, poxa, Bruna, o que é que a gente estava fazendo quando a gente estava quando esses trabalhadores da primeira, da segunda e da terceira hora estavam trabalhando, né? Eles já estavam trabalhando. O que será que a gente estava fazendo? Infelizmente,
né, meus amigos? É muito provável que nós, enquanto aqueles trabalhadores estavam lá já no serviço, trabalhando, nós ainda estávamos sendo preguiçosos, estávamos ainda sem atender a solicitação do senhor da vinha, o chamado. Por quê? Porque ainda éramos os trabalhadores preguiçosos. Mas isso a gente precisa hoje ter a consciência de que a gente não vai mais fazer isso. E que esse tipo de conduta ficou no passado, serviu de aprendizado. Hoje nós precisamos aproveitar todas essas oportunidades que o Senhor da vinha nos traz, né? Para que a gente trabalhe por nós e pelo nosso próximo. Sabemos, temos consciência, para muitos de nós, o nosso passado foi um passado de sombras. Mas não podemos nos martirizar com a culpa, com a vergonha. Nós temos que utilizar aquela situação que passou como um aprendizado. E nessa encarnação, nessa última hora, que é uma nova oportunidade, a gente tem que se esforçar o máximo para realizar a nossa mudança, para seguirmos no progresso, para seguirmos no crescimento para o Pai. E é por isso que a gente tem que pensar, a reflexão hoje é essa. Nessa minha última hora, que é essa minha encarnação atual. Eu estou, Senhor, trabalhando com dedicação, com esforço, com entrega na sua vinha, porque basta que a gente se esforce, que a gente trabalhe na vinha, para que a gente receba o nosso salário. E em tempos de transição planetária, podemos pensar, meus amigos, que o salário vai ser receber a permissão de permanecer na Terra enquanto mundo de regeneração. E termos essa permissão de evoluir com o planeta. Esse é o salário, essa é a bênção que vamos receber. Então, é sempre pensar, meu Deus, será que eu estou me dedicando? Será que eu sou merecedora de receber o meu pagamento? O que é que eu tenho feito da minha vida, Senhor? O que é que eu tenho feito da minha encarnação, das oportunidades que o Pai me dá para trabalhar? E eu queria finalizar só com essa frasezinha da espiritualidade. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vocês são os trabalhadores da última hora. Pode sentir-se bem orgulhoso o homem que disser: comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a reencarnação que agora estão vivendo. Porém, há quantos séculos o Senhor os está chamando para trabalhar em sua vinha, sem que aceitem o convite? É chegado o momento de receber o salário. Empreguem bem esta hora que resta e nunca esqueçam que a existência, por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vocês a eternidade. Que chamado, né, meus amigos? Que chamado à responsabilidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, nós te agradecemos a oportunidade, Senhor, dessas reflexões. Que possamos, Mestre querido, aproveitar a nossa encarnação, a nossa última hora, para buscarmos a nossa educação, a educação dos nossos corações, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Que eles possam, Senhor, serem pautados não mais no egoísmo, no orgulho e na vaidade, mas sim no teu evangelho de amor. Ainda somos imperfeitos, Deus Pai, mas sabemos que contamos a todo momento com o teu auxílio e amparo. Por isso, Senhor, derrama sobre nós neste momento os teus eflúvios salutares de paz, de serenidade, de amparo, restaurando o nosso equilíbrio físico, espiritual, emocional, psíquico. E abençoa, Senhor, também todos os nossos irmãos de humanidade, todos os que sofrem
todos os que necessitam de Ti, irmãos que estão em leitos de hospitais, irmãos enfermos em casa, irmãos que estão nas sarjetas, nos presídios, nos crimes, nos vícios, os idosos que estão ao abandono, as crianças e jovens também. Ampara, Mestre, a todos com o Teu amor. Os nossos irmãos que ainda estão nas trevas, que eles possam ser abençoados e tocados com a Tua luz. Abençoa o nosso bendito planeta Terra neste momento de transição planetária, para que se dê, Senhor, da forma mais serena e tranquila possível. Abençoa a nossa Mãe Terra, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Gratidão a todos e até breve.